com esse negócio, né? Primeira coisa é um número 1. Né? Pensando nos reais, né? Quer dizer, unidade multiplicativa, que é essa propriedade aqui, né? A gente sabe que se você tiver 1 vezes x, certo? Esse é o sinal de multiplicação e esse é o número real x. Isso é igual a x para todo x, no caso, nos reais. Aí você pode perguntar, pô, mas será que existe algum outro número além do 1 que tem essa propriedade? Né? Talvez tenha um número primo super grande, enorme lá, que teria essa propriedade? Bom, não tem, não existe outro. Não existe. Né? Quer dizer, se você pensar que tem um u agora, que é um 1, que multiplicado por y, dá y para todo y, que é a mesma propriedade, né? Essas coisas comutam, né? A mesma propriedade, a gente junta as duas equaçõezinhas, as duas relações, e obtém que só vai ter que u é igual a 1. Né? Por exemplo, então, se eu fizer essa conta, 1 vezes u, isso é igual. Se eu uso essa daqui, dá u. Mas se eu uso a relação de baixo, certo? O y é 1, dá 1. Então, 1 igual a u, e a gente tem que a gente gosta muito de usar em matemática, que é a unicidade. Né? Só existe um elemento que tem essa propriedade. Então, isso permeia a matemática. Né? Por exemplo, um caso de unicidade muito famoso é em condições iniciais em sistemas de equações diferenciais ordinárias. Né? Se você tiver um sistema de equações diferenciais ordinárias sob algumas condições técnicas bem relativamente fracas, só tem uma solução, dada a condição inicial, só tem uma solução, ou seja, dado como o sistema está no momento, só tem uma evolução temporal, certo? Ele se comporta de forma única para o futuro. Além do resultado matemático em si, isso, se você estiver usando esse sistema de equações diferenciais para modelar alguma coisa, isso dá um apoio, né? Isso dá um suporte que aquela sua modelagem está razoável, né? Sob certo ponto de vista, ela está boa. Pode estar ruim em outros aspectos, mas neste não. Muito embora, no passado, várias pessoas, né, pesquisadores, imaginavam que a presença de turbulência em fluidos deveria ser ou poderia ser por a falta de unicidade de soluções das equações que regem isso, particularmente a equação de Navier-Stokes, que eu já ouvi falar. Então imaginava-se isso, né, mas há outras explicações possíveis para isso. Né? Ainda pensando nessa questão de andar com o tempo, né, como se fossem soluções de equações diferenciais, assim, a parte da matemática que estuda essas evoluções temporais chama sistemas dinâmicos, e se você estuda sistemas abstratos, tem propriedades do tipo assim, você dá uma condição inicial e isso tem um comportamento. Você dá outra condição inicial, tem outro comportamento com a evolução temporal. Você dá outra... Então, cada condição inicial tem comportamentos diferentes e normalmente a gente agrupa isso em conjuntos, ou em grupos, né? Agrupa em grupos, que esquisito, mas né? A gente pega grupos de comportamentos semelhantes. Esses grupos de comportamentos semelhantes, eles são caracterizados por uma coisa que se chama medida invariante. Então só que em geral você tem muitas medidas invariantes, infinitas. Você tem infinitos comportamentos diferentes. Poxa, você tem infinitos, será que não tem algum que é melhor que os outros? Né? Perdemos a unicidade, mas será que a gente pode recuperar essa unicidade ou selecionar alguns? Né? Então isso pode ser um trabalho de um matemático. Né? Como que se seleciona alguns? Um jeito, por exemplo, poderia ser você perturba o sistema como um todo, pensa nessa perturbação ficando cada vez menor e vê quais aqueles comportamentos sobrevivem. Aqueles que sobreviverem seriam os importantes, né? Só para dar uma dica de... Tem que ser criativo também, né? Certo? O que pode acontecer. Então, eu já comentei um caso que poderia falhar a unicidade, mas na prática, um caso que não tem unicidade, bem conhecido de todos, é raízes de polinômios. Pensar no polinômios no plano complexo. Polinômios no plano complexo. Né? Eu vou pensar Pn de z de grau n. Então nós sabemos que esse cara aqui possui n raízes em C. Isso é bem conhecido. A gente talvez nunca parou a pensar, mas é uma falta de unicidade, né?
E esse resultado é tão importante que é chamado de teorema fundamental da álgebra. Né? Teorema fundamental da álgebra. Aí eu gostaria, né, dentro desse negócio do raciocínio matemático, de lembrar que existem os resultados ali 1800 e pouquinho, um pouquinho antes, né? 1800 e pouquinho, dos caras, né, do Ruffini, Abel e, colocando num contexto bem geral, Galois, que os caras demonstraram o seguinte, né, que não existe um análogo à fórmula de Bhaskara se o n for maior ou igual que 5. Quer dizer, se n igual a 2, nós encontramos as raízes dos polinômios usando Bhaskara. Isso todo mundo aprende, né, na escola média. Se n igual a 3, tem um análogo, a gente não aprende porque ele é complicado. N igual a 4, ele não aprende também porque é complicado. E tem uma fórmula, tem uma forma de você expressar isso em termos de um número finito de operações, vamos dizer assim. Mas para n maior ou igual que 5, não é que falta habilidade técnica. Não apareceu um cara, uma pessoa que fala assim, ah, saquei como é e tal. Não, é um teorema dizendo que você não vai ter uma expressão que sirva para todos os polinômios, né? Pode ter para alguns, para outros não. Então não tem como. Então se você olhar, você está numa situação curiosa, né? Você tem um teorema que diz para você, existem N soluções. E tem outro dizendo, você não vai conseguir encontrar, né, analiticamente, vamos dizer assim. Fora da matemática, esse tipo de resultado acho que não existe. Certo? Né? Então, esse tipo de raciocínio espanta pessoas de umas áreas muito longe da matemática. Né? Não é uma coisa comum. Outro caso, então, aqui, outro caso que não há unicidade, certo? Não há unicidade, é a representação decimal de números reais. E o exemplo famoso, certo? Que vários de vocês devem conhecer, é essa brincadeira, né? Que 0,999, isso é igual a 1. Né? Talvez alguns não conheçam, então por isso eu incluí aqui. Isso é verdade? E está mostrando que então, uma coisa, vamos dizer assim, singela, do dia a dia, né, que é escrever o número real na sua forma decimal, não tem unicidade. Né? Tem alguns tem mais de uma forma de escrever. Né? Mas como a gente pode concluir isso? Existe um monte de formas de a gente concluir isso. Existem várias maneiras. Uma delas que eu acho, né, interessante, porque ela é muito simples, a gente simplesmente chama esse número aqui de x, aí eu multiplico isso por 10. A hora que eu multiplicar por 10, esse negócio vai se tornar 9,999, assim por diante. Aí você observa que esse lado direito é 9 mais x. Certo? É 9 mais 0,999, 9 mais x. Já saiu de graça que o x é igual a 1. Né? Então isso aqui implica, você passa o x para lá, ficou 9x igual a 9, x igual a 1. Né? Essa é uma maneira. Outra maneira da gente ver isso aqui é verdade, por exemplo, 1/3, faz a conta, né? Pega 1, divide por 3, vai dividindo, você vai concluir, todo mundo também sabe que isso é 9, 3, 3, 3, assim por diante. Acho que ninguém duvida disso. Multiplica isso por 3, certo? Agora eu faço isso aqui vezes 3. Se eu multiplico por 3, dá 1, 0,999. Aí vai. Há outras maneiras ainda, né? Essa aqui também é uma bem conhecida. É que o x, né, que é o 0,999, isso aqui é igual a 9 décimos, corresponde a esse cara aqui. Mais 9, 10 ao quadrado, corresponde a este. Mais 9 vezes 10 ao cubo, mais
Ou seja, isto é igual a 9, 1, 10 à primeira, mais 1 sobre 10 ao quadrado, mais 1 sobre 10 ao cubo, mais... E temos a soma de uma PG infinita, com razão 1/10, que a gente mostra que isso converge, tem sentido, dá um número e tal. E se você fizer a continha, isso aqui dá 1/9, certo? Eu estou ganhando um pouquinho de tempo aqui, né? Começamos um pouco mais tarde. Então, isso é 9 vezes 1/9, que é igual a 1. Né? Então, a gente não tem unicidade aqui, tem demonstrações muito simples disso. Né? Acho que, para quem nunca tinha visto, acho que isso aí convence bem. Né? Continuando com essa questão do raciocínio matemático, eu vou fazer o seguinte, então eu vou mudar o assunto, vou fazer uma demonstração aqui de um fato geométrico, que certamente, né, soma dos ângulos, todos conhecem, mas acho que talvez essa demonstração vocês não conheçam. Ângulos internos de um triângulo, no plano, né? Então, simplesmente eu vou pegar aqui um belo triângulo, com um ângulo A, um ângulo B e um ângulo C. E eu quero calcular isso, ó, S, que é A mais B mais C. Então, quanto que dá isso? Né? Todo mundo sabe a resposta, mas, por favor, todo mundo caladinho. Né? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui. Bom, a demonstração vai ser o seguinte. Eu vou pegar, deixa eu mudar a cor. Eu vou montar outro triângulo aqui, para vocês. Vou chamar este ângulo de D1 e D2 e este aqui de B1 e B2. Certo? Obviamente, B1 mais B2 é igual a B e D1 mais D2 é igual a 180. Então, a gente tem que o S é igual a mais B1 mais D1. Agora eu vou usar essas relações aqui para sumir com o B1 e o D1. Certo? Então, isso aqui é igual. Então, eu vou usando esta, depois esta. Então, vai ficar A mais... No lugar do B1, eu vou colocar B menos B2. No lugar do D1, 180 menos D2. Ou seja, isso aqui ficou igual a A mais B mais 180 menos B2 menos D2. Eu vou complementar isso aqui fazendo aparecer o C aqui. Então, eu vou pegar uma outra cor, fazer aparecer o C ali. Então, se eu coloco C, eu tenho que subtrair C. Certo? Bom, isso aqui nós sabemos quanto dá, é S. E esse outro aqui? B2, D2 e C, B2, D2 e C são ângulos desse cara aqui. Então, isso aqui é S também. Certo? Esses dois é uma mãozinha, vão embora, cai em 180 graus. Né? Pensando em graus. Então, demonstramos que S é igual a 180 graus. Tudo bem, João Humberto? Cecil, deixa esses caras fugirem não, esses dois. Estão sentados lá da porta ali. Gente, então, você aqui podem bater palma, pô, que legal, não conhecia essa demonstração, muito legal, mas não está boa não. Não está boa não. Por que não está boa? Ou eu estou mentindo, está boa, né? Nossa, que sacanagem. É, exatamente. Mas acho que muita gente não entendeu o que você quis dizer. Então vamos continuar com o suspense. Por que essa demonstração, se você escrevesse um artigo, submetesse para uma revista, uma nova demonstração, que a soma, o cara vai responder, está errado. Não tem conta errada não, hein? Certo? Então,
né, nesse caso do raciocínio matemático, o que acontece é que está subentendido aqui, tem uma hipótese que eu não disse, né, porque eu me enganei, eu não disse essa hipótese, é que a soma dos ângulos internos para todos os triângulos é a mesma. Eu usei que S é a soma do triângulo grande, desse e desse, o mesmo S. Isso tem que ser previamente demonstrado, para depois essa demonstração valer. Tá certo? Então vocês tomem cuidado. Não. Então esse negócio de fazer hipótese, né, tá subentendido uma coisa que não vale, ou errada, isso pode levar a coisas desastrosas. Então eu vou, certo? Mantendo esse espírito aqui, eu vou somar uma série aqui e vou perguntar quanto é que dá. Vamos ver quem acerta, hein? Dificilmente alguém vai acertar. Dificilmente. Então, no mesmo espírito daquilo, vamos somar, eu vou chamar de xi para usar uma letra difícil. É 2 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 2 à quarta. Deve ter aluno de primeiro ano aqui, tá certo? Me disseram que era para eles, que eu tinha que falar. Para alunos de primeiro ano, quanto que dá essa soma? Não tenham medo, né? A porta está fechada, ninguém está escutando. Quanto dá essa soma? Essa soma dá menos 2. Certo? Eu vou demonstrar para vocês que dá menos 2. Em uma linha. 2xi é igual a 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 2 à quarta. Né? Aí eu pego, incluo um 2 aqui e subtraio um 2, então. Isso daqui é exatamente o xi. Passo para cá, xi igual a menos 2. Ninguém tem dúvida disso. Né? Quer dizer, eu fiz uma coisa que eu não poderia, tá certo? Eu tenho um infinito ali que eu tratei como número. Não dá certo. Né? Aquele é muito claro. Agora, esse outro aqui também tinha uma coisa que eu fiz que não poderia, em princípio, eu teria que justificar. É mais sutil. Né? Então, essas sutilezas permeiam as coisas da matemática em vários pontos. Né? Então, como eu disse no resumo que podia ser divertido, eu vou fazer uma mágica. Né? Não sou João Sampaio, não sou Malaguti. Mas vou arriscar. Eles não estão aqui, nenhum dos dois, sabe? Então vou arriscar. Então vou arriscar uma mágica. Quem conhece a mágica, por favor, quietinho. Então vamos lá. Momento de alegria, descontração, mágica. A mágica é o seguinte, eu vou pegar supondo que isso seja um quadrado, e vou colocar uns pontos aqui. Vou colocar nesse canto, em todos os cantos eu vou colocar 2 pontos para começar. Vou colocar um em cada centro das arestas, tá certo? Agora vamos contar quantos pontos tem em cada aresta, no total. 1, 2, 3, 4, 5 nesta. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Nesta, 1, 2, 3, 4, 5. E nesta, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, agora eu vou fazer a mágica. Estou sem manga comprida, certo? O giz é obrigatório, não tem como. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar, ó, presta atenção onde que eu faço o truque, hein? Vamos ver se eu tenho desculpa. Eu vou adicionar um ponto aqui. E vou pegar esse ponto, não vou sumir com ele, eu vou pôr aqui. Vou adicionar um ponto aqui. Vou pegar este e passar para cá.
Ó, não estou roubando, ou vocês não estão percebendo. Acrescentei 2 pontos, tá certo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí? Né? Cadê o truque? Onde que eu estou sacaneando aqui? Ou não estou? Dá para continuar, mas não precisa. Não precisa. Bom, vou tomar uma água aqui. Tem algum problema ou não? Ô André, um transporte paralelo explica? Tem uns alunos de GD aqui, né? Então, qual é o problema, né? Quer dizer, o que acontece aqui é o seguinte, quando eu faço a contagem do número nas laterais, quanto tem em cada aresta, fica subentendido que eu sei o total. Fica subentendido que fixado o número em cada aresta, eu tenho uma unicidade, eu tenho uma única configuração que dá aquilo. Né? O único número de pontos total que dá aquilo. Mas não é verdade. Fixando o número nas arestas, quantos pontos eu tenho no total? Não tem unicidade esse problema. Tem várias soluções. Depende de como você arranja os pontos. Eu acrescentei 2 pontos ali, dá para acrescentar mais ainda. Certo? Tá claro? Então aqui o truque não é truque, é falta de unicidade que à primeira vista seria a única solução, né? Primeiro contato, assim. Ainda mais depende de como a pessoa apresenta, né? Tá certo? Tá claro? Claro a solução da coisa? Não. Então, é uma solução por matemática mesmo. Isso aqui é, de fato, isso aí é uma mágica que tem num mágico turco, e quem me mostrou foi o Malaguti, né? E eu que dei a interpretação, então eu achei que caberia aqui, né? Essa interpretação. Outra coisa que é bem conhecido, mas eu acho que vale a pena comentar, é sobre aquele paradoxo de Zenon, ou Zenão, como queiram. Acho que vale a pena comentar aquilo. Né? Que é a impossibilidade, uma forma de apresentar essa, né? Impossibilidade de movimento. Né? Que o Zenão lá, que era grego, mas a cidade que ele viveu, hoje é na Itália, né? O sul da Itália. Então, só estou recordando, né? Isso aí é aquela história que você vai ter 2 corredores, um rápido e um lento. E eles vão apostar uma corrida numa linha reta, por exemplo. E a hora que mas só que na hora da partida, como o outro é lento, dá uma vantagem para ele. O argumento que a gente vai tentar dar, né, que os caras lá usavam, é que o rápido nunca vai alcançar o lento. Nunca. E por quê? Porque a hora que começa a corrida, a hora que o rápido chegar onde o lento estava, o lento já andou um pouquinho. A hora que ele chegar novamente onde está na segunda vez, ele já andou um pouquinho. Então nunca alcança. Né? Então, quer dizer, a história, assim, a gente tem uma reta. Aqui tem um ponto de partida do rápido. Aqui, vamos pôr aqui na frente, assim. Um ponto de partida do lento. Então, a hora que o cara dá início à corrida, a história é o seguinte: o rápido vai levar um instante de tempo, né, um intervalo de tempo T1 para chegar aqui. Rápido 1, chegou aqui. Uma hora que o rápido chegou aqui, o lento já andou um pouco. Aí vai ter
o rápido, a hora que o rápido chegar aqui, vai levar um instante de tempo t2. Então o rápido chegou aqui, posição 2 do rápido. O lento já andou um pouquinho. E assim vai, né? Vai ter um instante de tempo t3, né? Um intervalo que o rápido chegou aqui, o rápido está aqui, 3, o lento já andou um pouquinho, e aí vai. Então vai ter um t4 e assim por diante. Então nunca alcança. Né? Quer dizer, isso é bonito para chuva, é bom tomando cerveja no boteco e tal. Né? Então, mas quer dizer, qual a explicação correta disso, né? O que vai acontecer? Porque na prática a gente sabe que alcança, né? Pelo menos eu acho que sim. O que acontece é que eu vou calcular o tempo total de toda essa brincadeira, porque isso é uma coisa indutiva, né? Isso é verdade, tudo isso que eu estou falando é verdade, né? A hora que chegar o R3, o rápido chegar aqui nessa posição, o outro já andou um pouquinho. Isso é verdade, não tem, né? A não ser que seja parado, estou supondo que não, né? Então o que acontece, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar todos esses intervalos de tempo. Mas ficava subentendido para as pessoas que se você somar números positivos, sempre um número positivo, se você somar infinitos deles, dá infinito, não tem história. Mas a gente sabe que não é verdade, né? Não é verdade. Quer dizer, quando a gente entra na escola, a gente aprende a contar 1, 2, 3, 4, depois aprende a somar esses números, aprende a somar fração e tal. Quando entra na faculdade, aprende a somar infinitos números. E esse é um caso. Então aqui, se eu tiver, né, quer dizer, você pode ter infinitos números positivos, todos maiores do que zero, mas a soma dá finita, né, que são as séries convergentes. Por exemplo, essa daqui, né, 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo. Eu chamo de S isso, diferentemente da nossa aqui, né, que dá menos 2, aquela lá a gente demonstra que converge, tá? Uma demonstração muito simples, inclusive, e você calcula essa conta, e isso aqui dá 1, né? Então você pode somar infinitos números, que dá sempre 1, que dá uma coisa finita. Ou seja, né, se esses intervalos de tempo, T1, T2, T3, T4, fossem exatamente esses aqui, depois de um intervalo de tempo, o rápido alcançaria o lento. Né? E aí passaria. Né? Bom, é curioso que também depois de muito tempo, começou-se a pensar no seguinte, bom, então se eu somar como aqui, eu somo números positivos, todos maiores do que zero, mas eles vão cada vez ficando menores, então vai convergir. Acho que todo mundo sabe que isso não é verdade. E o exemplo padrão é a série harmônica. Certo? Quer dizer, então a série harmônica, ela se destaca por isso, né? Mas é tão simples que eu vou demonstrar que ela diverge. Porque é a demonstração que eu gosto. Né? Então, eu nunca tive chance de falar isso, né? Então, vou falar para vocês aqui. Né? A harmônica, então qual que é a história dela? Né? Repetindo, você tem meio, mais um terço, mais um quarto, mais um quinto, mais um sexto, mais um sétimo, mais um oitavo, mais um nono. Ora eu canso, viu? Mais um onzeavos, mais um dozeavos, mais um 13. Ufa, tô cansando. Mais um 15, mais um 16, acabou a lousa. Então essa cai nessa situação, né? Você vai somando números cada vez menores, vai tendendo a zero o termo que você vai somando. Então, o efeito contrário disso aqui isso converge. Né? Nós sabemos que diverge. Né? Aí diverge pelo critério não sei de quem, pelo critério de Ostrodotsky, não sei o que. Não. A continha é muito simples, que é o seguinte. Este meio, eu repito. Agora esses dois eu junto. Esses aqui eu junto. E esses aqui eu junto. Só que a hora que eu vou repetir aqui, esse 1/4 eu vou repetir. Mais 1/3, eu vou diminuir o número. Eu vou colocar igual a 1/4. Então, ficou maior. Certo? Então, esse 1/3 dividido por 1/4. E apareceu duas vezes.
Indo rapidinho, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 parcelas aí, né? Todos eles eu vou substituir pelo último, que é 1/8. Então vai dar 1/8 vezes 4. Mais. Aqui eu tenho 8. Todos eles eu vou substituir por 1/16. Eu tenho quanto? 8. Vamos pegar o espírito, né? Então isso aqui é igual a meio, mais isso aqui é meio, mais isso aqui é meio, mais aqui é meio, que dá infinito, né? Aí é óbvio, né? Certo? Então a gente tem uma obviedade que dá infinito sem critério de ninguém. E muito simples. Esse aqui também dá para fazer na cervejinha lá no boteco. Tá certo? E todo mundo vai achar que você é um gênio. Deixa eu ver meu tempo aqui. Uma outra coisa que eu gosto bastante de falar é sobre a questão de dividir por zero, né? Eu já falei aqui um dia sobre isso. Mas tem gente nova aqui, eu vou repetir. A pergunta é, o que me levou a pensar nisso, fala-se tanto que ele não pode dividir por zero, mas você pergunta para os próprios alunos de matemática, para os próprios matemáticos, e muitos não dão uma resposta satisfatória. Né? Por que eu não posso dividir pelo número real zero? Né? Então vamos discutir isso. Deixa eu pegar o giz aqui, o apagador. Por que eu não posso dividir pelo zero? Então o tópico é divisão por zero. O que é dividir B por A? Certo? Um jeito de olhar isso, né, de uma forma rápida, é resolver essa equação. A vezes x igual a B. A solução é a divisão de B por A. Em R, né? Estou pensando em R. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos analisar essa equação com A igual a zero. Só isso. Né? Se A igual a zero, então eu vou estar com a situação 0 vezes x igual a B. Então vamos analisar isso daqui. Só que aí eu vou usar o seguinte fato. Eu vou lembrar para vocês, né, que vale isso aqui, ó. 0 vezes y é igual a 0 para qual y? Qualquer y real. Tá? Isso aí vai impedir a gente ter uma boa resposta para a questão. Vamos dividir por zero? Então aqui eu vou considerar duas situações. A primeira, eu vou considerar que B é diferente de zero. E na segunda, eu vou considerar que B é igual a zero. Então, se B for diferente de zero, a gente vai estar na seguinte situação. 0 é igual a 0 vezes x, certo? Estou usando o rosa, cor de terra, não sei qual é essa, que é igual a B. Mas B é diferente de zero. Conclusão, não existe solução. B igual a zero. B igual a zero, a gente vai cair que 0 é igual a 0 vezes x, que é igual a 0 por aquilo lá. Para qual x? Qualquer x pertencente a R. Ou seja, as duas possibilidades possíveis, uma leva à não existência de solução e a outra não dá unicidade, certo? E não só não dá unicidade, como diz que a sua solução é o maior possível, certo? São todos os R's, todos os x estão em R são soluções, todos. Então, não tem solução e não tem unicidade, né? Unicidade voltando outra vez.
Em qualquer uma das duas, você não tem uma resposta clara. Qualquer uma das duas situações, você não tem uma resposta clara. Por que que isso? Porque é uma resposta clara para a pergunta. Ou seja, então, esse é um argumento que pode dizer que não tem divisão por zero. Né? Não dá para dividir. Mas, né, se você pensar, então, por que mesmo que não pode dividir por zero? Você consegue uma resposta simplesinha? Bom, uma resposta simplesinha, você vê qual que é a culpa. A culpa é isso. Ó. Foi isso aqui que deu, que nos levou a essas conclusões. Não existência ou não unicidade. Mas isso aqui não é a definição do zero, né? Qual que é a definição do zero? É elemento neutro da adição, né? O que é o zero, né? Zero, adição. Essa é a definição do zero, né? É um cara que, a hora que você soma com x, dá x para qual x? Qualquer um. Isso que é o zero. Se não acrescentou nada a um conjunto, né, o número de elementos não muda. Vamos dizer, pensar assim. Essa é a definição do zero. Agora pega esse negócio aqui e multiplica por x. Opa. Aí você cancela esse cara, implica que 0 vezes x é igual a zero, para qualquer x. Que é isso aqui. Então, essa relação foi a culpada de não poder dividir por zero, mas ela vem da própria definição de zero. Então, você pode, por que não pode dividir por zero? Porque ele é o zero, né? Tá certo? Mas daí não fica claro, né? Tá certo? Só fica claro, imagino eu, se você fizer essa linha de raciocínio que eu estou apresentando. Né? Mas no fundo é porque ele é o zero. Então, por causa disso, você conclui isso, e por causa disso não dá para resolver essa equação. Né? Não dá para dividir por zero. Eu vou terminar apresentando mais uma coisa só, que é muito bem conhecida também, muito bem conhecida, que é uma demonstração que existem infinitos números primos. Depois eu vou justificar por que eu estou apresentando essa demonstração aqui. Bom, todos sabem que é um número primo, né? Tá certo? Todo número natural você pode fatorar em produto de números primos, né? Pode fatorar em números primos. Então, o número primo é aquele que os únicos divisores dele é a unidade, né? E o próprio, certo? Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos pensar o seguinte, vamos pegar P1, P2, PK, números primos. Tá? Então, esses caras são números primos. Aí nós vamos considerar um outro número, eu vou chamar de M, que é o produto deles, né? Mais um. E tem que ser um. Certo? Mais um. Bom, tem um outro número, que é o número natural também. Agora eu vou argumentar que M não é divisível por P1. Tá bom? Como? Vou fazer a divisão por P1 e ver o que ocorre. Então vai ficar M sobre P1 é igual a P2 PK mais 1 sobre P1. Vou passar isso para o lado esquerdo. M sobre P1 menos P2 PK igual a 1 sobre P1.
Se esse cara fosse um natural, você cai numa contradição, né? Porque o lado de cá não é, né? Ou seja, isso aqui, esse cara não pode ser natural. Ou seja, P1 não divide M. Certo? Concordam? P1 não divide M. E vê que é importante ser 1 aqui, né? Certo? A mesma coisa, o mesmo argumento vale para P2, para P3, para PK. Né? Certo? Ou seja, nenhum desses caras aqui, divide M. Nenhum desses caras. Bom, então agora a gente pode escolher 2 caminhos para terminar a demonstração. Então, um vai ser o seguinte. Suponha que P1, P2 até PK sejam todos os números primos. Né? Todos. Sejam todos os números primos. Acho que está mandando eu parar. Se forem todos os números primos, a gente entra numa contradição, porque nós escrevemos um número que não pode ser fatorado em números primos, né? Certo? Ele não tem divisor entre os primos. Então, a contradição, né? Existem mais números primos. Certo? Esses não podem ser todos. Ou então a gente pode argumentar o seguinte. P1, P2, PK são primos que eu escolhi à vontade. Certo? Fui lá e escolhi. Faço essa mesma continha. Qual que é a conclusão? Que M não é divisível por nenhum deles. Portanto, existem outros primos para dividi-lo. Né? E aí eu não tenho argumento de contradição. Né? Então, em matemática é muito comum esse argumento de contradição, mas muitas vezes a gente abusa. Né? Eu já vi várias vezes, pô, que fez por contradição, mas não precisa. Tá certo? Não precisa. Bom, mas é gosto do freguês também. Né? Gosto do freguês. Paul Erdos, mais ou menos uma coisa assim, Erdos, né, uma pronúncia, um treco assim, ele, né, que é um cara muito conhecido por ser muito profícuo, ter tido muitos colaboradores em matemática, um número absurdo, né? Ele passava a vida viajando, né, e trabalhando com pessoas. Então ele dizia que Deus tinha um livro, né, onde tinha as melhores demonstrações para cada teorema. Né? Então ele chamava aquilo de o livro, ou the book. E ele diz assim, você pode não acreditar em Deus, mas você tem que acreditar no livro. E dois alemães levaram isso a sério e escreveram Proofs from the Book, né? Demonstrações do livro. Né? E esta é a primeira, a número 1 do livro. Que dizem que é do Euclides, né? Não sei se é verdade. Não, dizem que é do Euclides. Bom, gente, eu pulei alguma coisinha aqui para a gente poder terminar, mas também, como eu disse, são módulos e eu poder pular qualquer coisa, não teria problema. Né? Quer dizer, eu tentei ilustrar com coisas mais simples que eu pude selecionar, de alguns pontos de raciocínio matemático que a gente usa no dia a dia, mas para quem começa, essas coisas não são tão naturais, né? Pelo menos a minha experiência. Né? Leva um tempinho para a gente se acostumar com esse tipo de raciocínio e eu tentei fazer de uma forma divertida. Tá bom? Obrigado a vocês.